Zé Boto deu a pista. Vlahovic vindo 0,800 para o Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias do Flamengo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, que é muito importante nessa nossa volta aqui dos Estados Unidos, de volta para o Brasil, torcedor. E já estou abrilhantando aqui, né? Vocês, na realidade, abrilhantam aqui a minha madrugada, né? Amanhã barra madrugada aí conversando sobre o Flamengo, sobre o nosso Mengão. Tá, minha galera? Bom, tô voltando pro Rio de Janeiro, deve chegar por volta do meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos, estou chegando na cidade do Rio de Janeiro e o vídeo da tarde já vai ser no estúdio que eu tenho lá, com o negócio do Flamengo, aquela coisa toda que vocês estão sabendo. Eu tô percebendo, rapaz, muito torcedor do Flamengo ficando cada vez mais chateado, né? Por conta da campanha que o Flamengo fez nesse Mundial, em função da campanha que o Fluminense vem fazendo nesse Mundial, com todos os méritos do Fluminense. O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, vai voltar para Nova York, está na semifinal. Só que eu acho que as pessoas elas precisam entender, sobretudo o torcedor do Flamengo, ele precisa compreender essa situação que, infelizmente, o Flamengo ele fez a sua parte na fase de grupos, né? Ele venceu os 2 primeiros jogos e acabou empatando o último jogo, já poupando jogadores, tirando jogadores. E, infelizmente, o Bayern de Munique perdeu para o Benfica com um time misto e acabou dando Flamengo e Bayern. E o Bayern hoje é uma das principais potências do futebol mundial. É evidente que não era impossível o Flamengo passar do Bayern. Entretanto, a gente precisa compreender isso, porque senão a gente acaba entrando numa profunda tristeza em função do sucesso de um dos nossos rivais do Brasil e do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, que com todos os méritos está na semifinal, venceu a Inter, que para mim não tem comparação com o Bayern de Munique, apesar de ter batido na final, tomou uma goleada de 5-0 e bateu o Al Hilal. Tem um grande investimento, o Estado Saudita está por trás do investimento que é feito no Al Hilal. Entretanto, acredito que mesmo eliminado, o Manchester City poderia oferecer mais resistência. Mas enfim, tem todos os méritos, está na semifinal e nós estamos fora e temos que tirar as respectivas lições dessa eliminação para melhorar daqui para frente, porque tem muita temporada, tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem janela de transferências que está quase aberta, a gente tem muita coisa para conversar. O Flamengo volta a treinar hoje. Hoje o Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu. Às 9h30 da manhã o elenco do Flamengo se representa. Alguns atletas permaneceram aqui nos Estados Unidos, né, de folga. O Flamengo, desde a eliminação para o Bayern de Munique no último domingo, deu folga para a maioria dos atletas, tá? Para todos os atletas, aliás, cerca de 7 atletas permaneceram aqui nos Estados Unidos, entretanto já retornaram à cidade do Rio de Janeiro. O próprio Léo Pereira publicou lá um vídeo, né? A Caroline, né, que é influenciadora, mulher do Léo Pereira, publicou um vídeo dele chegando à cidade do Rio de Janeiro. O Guilhermo Varela, o uruguaio, tinha se apresentado ontem, né? Ele se apresentou de forma antecipada, muitos rumores acerca dessa apresentação antecipada também do Guilhermo Varela. Não, porque ele está acertando a renovação de contrato, Pedrão, por que isso, por que aquilo. Não é nada disso, é que ele quis se apresentar antes, quer trabalhar, está numa disputa ferrenha por posição com o Wesley, que tem propostas aí da Roma, enfim, o City tem interesse também na contratação dele, e naturalmente quer dar o seu melhor, né, para brigar por essa vaga. Mas está tudo bem com ele, renovação muito bem encaminhada, elenco do Flamengo, agora foco total na partida diante da equipe do São Paulo, dia 12, Maracanã, às 4h30 da tarde. Vamos virar essa chavinha
e voltar para o nosso mundo, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, enfim, entre outras competições. Mas não fique... eu sei que esse remoer é natural, muita gente vai falar, até você está passando um pano por Felipe Luiz, Pedrão. Gente, pela madrugada, o Flamengo, se a gente for olhar o copo meio cheio, quem sabe possa ter aprendido as lições para vencer uma Libertadores da América. Nós ainda nesse ano podemos ser o tetracampeão da América. Entendeu? Muita gente não entende o que eu estou falando aqui, mas tudo bem, você pode discordar. Isso aqui é um canal completamente democrático, tá? Vamos avançando aí, minha galera. Mais um, agora eu vou descer o pau. Quando tem que descer o pau, a gente desce o pau. Mais um na mira do Flamengo. O Flamengo sondou o atacante Michael Johnston, do West Bromwich Albion, da Inglaterra. Tá? A diretoria rubro-negra entende que a negociação é complexa, é difícil, pela dificuldade de tirar um jogador de 26 anos do futebol europeu. Marcos Braz, ele sempre dizia, né, que você tirar esses jogadores, até mesmo os brasileiros que atuam na Europa, é muito difícil porque é uma escolha de vida do cara, né? Ele precisa querer mudar de vida, ele vai ter que... os filhos deles vão ter que aprender uma outra língua, vão ter que estudar numa escola que não fala a língua deles, é um desafio para a criança. A esposa, muitas das vezes, só viveu ali também. É uma mudança completa de vida, por mais que no futuro, quem sabe eles vão voltar, eles vão ficar 3, 4 anos ali jogando na equipe. Então, além da questão do dinheiro, você comprar o jogador, oferecer um salário, mostrar o projeto para o jogador de competitividade, de visibilidade, quem sabe ser convocado, além de tudo isso, você ainda tem a questão da mudança de vida, tá? Que foi o que aconteceu com o Pablo Mari, né? Ele veio, ficou 6 meses, se destacou, mas não quis mais morar no Brasil, voltou para a Europa porque é europeu e viu o Flamengo ali como uma oportunidade de aparecer e acabou retornando. Na segunda divisão da Liga Inglesa, Michael Johnston atuou em 40 partidas, marcando 3 gols e dando 5 assistências. O atacante também vestiu a camisa da seleção irlandesa em 3 oportunidades durante a UEFA Nations League. Eu sei que você vai virar para mim e vai falar: Pedrão, você nunca viu um jogo do cara? Como é que você está julgando o cara? Gente, pela madrugada, Flamengo. Não tem scout no mundo que vai me convencer de que contratar Michael Johnston, entendeu? Um jogador que já tem 26 anos de idade e até hoje não foi procurado por nenhum clube da Europa. É jogador para Flamengo. Ninguém vai conseguir me convencer dessa situação, tá? Para ser bem sincero aqui com vocês. Então, pela madrugada, né? Vamos contratar outros jogadores, vamos procurar outros jogadores que inclusive o Flamengo já está procurando. Vamos falar agora sobre uma venda. O Flamengo encaminhou de vez a venda do Vitor Hugo, jogador das categorias de base do Flamengo. Recentemente estava emprestado para o futebol russo, né? Futebol russo não, para o futebol turco, é perto ali, né? Mas não é russo. Para o futebol turco, para o Göztepe da Turquia. Tinha uma opção de compra esse time turco, entretanto eles não quiseram exercer essa opção de compra para acabar contratando o Vitor Hugo. A informação que chega é que Flamengo e Famalicão de Portugal, que o Flamengo já vinha negociando alguns dias atrás, chegaram a um acordo pelo Vitor Hugo. Os clubes fizeram uma parceria na divisão dos direitos econômicos do jogador. Cada um vai ficar com 50% dos direitos. Famalicão 50%, Flamengo 50%, que assinará contrato de 3 anos com o time português. O Flamengo visa isso como uma oportunidade, tendo em vista que as equipes portuguesas elas se notabilizam, né, por contratar jogadores aqui do futebol brasileiro, evoluírem esses jogadores, trabalhar esse tipo de jogador e depois acabar revendendo, né? O Benfica, por exemplo, faz muito bem isso, o Porto faz isso, mas o Sporting também faz isso, o Braga e as equipes pequenas de Portugal, como o Famalicão, exemplo do Famalicão, também estão buscando esse tipo de negócio. O Flamengo topou fazer esse modelo de divisão sem receber uma compensação porque simplesmente
certamente também não tinham propostas para negociar o Vitor Hugo, e por entender que o Famalicão, exatamente, tradicionalmente vende muito bem os seus atletas que se destacam, mas para isso também precisa de um destaque do Vitor Hugo no Famalicão, né? Tem isso também. Com isso, a diretoria mira uma boa venda futura para faturar com um jogador de 21 anos. Bom, o Filipe Luiz, por isso que às vezes eu acho, gente, que entrevista coletiva é mais... Tem uma outra coisa que você consegue pescar ali da entrevista coletiva, mas isso eu vou lembrar, o pessoal não ficar falando que eu só passo pano para o Filipe Luiz, mas em 2 oportunidades o Filipe Luiz ele falou coisas que depois acabou não indo para frente. Uma foi que ele gostava do Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo era jogador que dificilmente perdia a bola, porque estava para voltar e coisa e tal, e que ele gostava do jogador. Não gostava tanto assim, né? Para negociar sem o Flamengo receber um tostão e aí manter 50% do jogador, não é porque eu gostava. E a outra declaração do Filipe Luiz foi que, após a decisão da Supercopa do Brasil, ele foi perguntado sobre como ficaria a situação do Pedro, né, que estava lesionado naquela altura, retornou só 3, 4 meses depois, e foi perguntado na entrevista coletiva após Flamengo e Botafogo sobre o que aconteceria quando o Pedro voltasse, como ia ser o esquema de jogo, porque o Pedro não é esse tal atacante impressionante, aquela coisa toda, não se encaixa no estilo de jogo. Ele falou, não, o bom treinador precisa se adaptar ao jogador e eu vou adaptar a equipe da melhor forma para que o Pedro entre nela. Até agora, eu, sinceramente, não vi isso. Então tá aí 2 situações, quem sabe, para perguntar ao Filipe Luiz na entrevista coletiva, de forma respeitosa, logicamente, mas perguntar qual é a intenção dele, beleza? Pessoal, Flamengo vê crescer o assédio pelo zagueirão Léo Ortiz, que desperta interesse de equipes como Juventus e Roma, da Itália. Na Itália, que se notabiliza justamente por criar, né, gerar grandes zagueiros para o futebol mundial e também contratar os bons zagueiros do futebol brasileiro. O zagueiro é um dos titulares do clube e não tem interesse, é um dos titulares do Flamengo, e o Flamengo não tem interesse em negociar atletas nesta janela, muito em função também da venda do Gerson. A venda do Gerson ela não estava prevista no orçamento do Flamengo, né? O que estava previsto era uma possibilidade de negociar o Wesley, né? E já que vendeu o Gerson ainda à vista, né? Essa quantia de dinheiro ela já pingou nos cofres do Flamengo. Evidentemente, o Flamengo ele não precisa negociar ninguém, ele já bateu a tal meta orçamentária, salvo alguém chegue e pague a multa rescisória de algum jogador do Flamengo, né? Aí realmente não tem o que fazer, o atleta vai acabar indo embora novamente, né? E aí, pessoal, o interesse da Juventus, da Vecchia Senhora, é antigo. O jogador é acompanhado pelos italianos desde o momento que ele se firmou no Flamengo e tem, né, recebido constantes convocações para a seleção brasileira. Em outubro, o clube manifestou interesse após a lesão de Bremer e segue à procura de um zagueiro, tendo Léo Ortiz como um dos preferidos para a posição, tá? E no caso da Juventus, o zagueiro foi titular em 3 das 4 partidas do Flamengo nos Estados Unidos. Contra o Esperance Tunísia, na estreia que o Flamengo fez 2-0. Contra o Chelsea, o Filipe Luiz opta por tirar o Léo Ortiz, e aí a gente tem ali na zaga do Flamengo Danilo e Léo Pereira, né? Não temos a presença do Léo Ortiz. Ele foi titular contra o Los Angeles e também foi titular diante da equipe do Bayern de Munique e não fez uma grande partida, né? Ortiz é um dos pilares da zaga, do miolo de zaga do Filipe Luiz, ganhando destaque também pela saída de bola e participação na construção de jogadas. No jogo contra o Fortaleza, inclusive, que o Flamengo mete 5-0, mas o gol que abre o placar, que para mim é o mais importante, é o gol que tira o 0 do placar, quem dá o passe para o De Arrascaeta é o Léo Ortiz, né? Ele vai carregando, ninguém vê nele, ele pá, carimba a bola, bota o Arrascaeta de cara pro gol, ele vai lá e faz o gol do Flamengo. Então é o tal do camisa 10 da zaga, a alcunha
aqui o Falso 9, meu amigo, ele é até colega aí do Falso 9, conheci ele aqui no Mundial, gente boníssima, Gordola adora ele também, enfim, e alcunhou o Léo Ortiz assim também. O Flamengo, entretanto, sinalizou que não tem interesse em negociar o jogador. BAP entende que, entre os atuais titulares, o único jogador negociável é o Wesley. Inclusive, o Flamengo colocou um preço no lateral direito e aceita conversas a partir da casa dos 30 milhões de euros, que dá mais ou menos 191 milhões de reais, fazendo a conversão. Para negociar outro atleta, o valor teria que ser irrecusável, como foi o Gerson, né? O Flamengo abaixou a multa rescisória em função da renovação de contrato, existia ali uma diferença em relação aos salários, acabou que ele foi embora. Vale lembrar que Léo Ortiz possui passaporte italiano, então não seria mais um adendo, né, para o clube italiano, porque todos os países ali da União Europeia, eles fazem parte de um acordo, evidentemente, depois da lei Bosman, que não tem limite de europeu jogando por time, não tem. Esse cara é italiano, francês, espanhol, aí é como se fosse a mesma nacionalidade, tá? É só um exemplo. Se ele for brasileiro, acho que pode, sul-americano, né, de outro continente, acho que pode ser até 3, 4, 5, não sei, 3, 4, né? Entretanto, se ele tem o passaporte italiano, ele é cidadão italiano, então não entraria para essa conta, que é mais um, digamos assim, um adendo, né, para a Juventus querer o Léo Ortiz, ter um bom jogador, sem precisar, evidentemente, utilizar o seu limite de estrangeiros para isso, beleza? Nessa temporada, Léo Ortiz disputou 31 jogos, 27 como titular, 19 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas, marcou 3 gols. Vai lembrar que o Flamengo contratou o atleta por 7 milhões de euros, que para mim foi barato, foi um baita negócio que o Flamengo fez à época com o Bragantino, que não queria de forma nenhuma negociar o jogador. Entretanto, o Flamengo insistiu, o jogador quis muito jogar pelo Flamengo, acabou que o Flamengo conseguiu a contratação. Segundo o GE. Globo, o Flamengo tem interesse também na contratação do atacante argentino Colídio, do River Plate. O argentino de 25 anos passou, inclusive, pelas categorias de base da Inter de Milão, torcedor. O argentino tem conversas com o River Plate para esticar o contrato até o final do ano de 2031. A renovação é um pedido do técnico Marcelo Gallardo. A atual multa rescisória do atacante do River é de 30 milhões de euros, mas o Flamengo acredita no acerto por um valor menor, tá? O atacante, em entrevista à imprensa argentina no último dia 17, falou o seguinte: obviamente quero renovar, estamos conversando e espero que aconteça logo. Colídio é destro, atua primordialmente como centroavante, mas de vez em quando joga mais pela esquerda, principalmente quando está em campo junto com Borra. Nessa atual temporada, disputou 25 partidas, sendo 23 como titular, marcou 7 gols e deu uma assistência, né? O tal do centroavante móvel, né? Que enxergam que se encaixa melhor no modelo de jogo do Felipe Luiz, mas eu quero saber como é que vai ficar essa questão de estrangeiros no Flamengo, né? Aumentou para 9, né? A questão do limite de estrangeiros. O Flamengo, se contratar o Colídio mais o Carrascal, vai para 8, 9 estrangeiros no elenco, né? Tem essa situação também aí. Acho que passou um torcedor do Al Hilal, ele viu falando aqui, felizmente o Al Hilal tá voltando, né, de volta lá para a Arábia Saudita. Pior que eu estava torcendo por eles. A Juventus está buscando um acordo para rescindir o contrato do atacante Vlahovic, pessoal. Informação do Tutto Sport. Vale lembrar que recentemente o Zé Botti, em entrevista, deu uma entrevista falando que gostaria de ter o Vlahovic no Flamengo. Está livre no mercado, a ver se o Flamengo vai fazer alguma movimentação. Vai estar livre no mercado, né? Não vai precisar nem envolver negociações. Não sei que ele arrumou lá na equipe da Juventus. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações rubro-negras.